Vou chamar então o Tony Volpon, nosso colunista aqui do CNN Money, que vem repercutir com a gente as projeções do Boletim Focus e também as principais falas do Galípolo. Tony, estamos quase combinando nos tons aqui das blusas para essa semana, essa segunda-feira. Bem-vindo, uma boa tarde para você. Boa tarde, boa tarde. Quero te ouvir sobre esse cenário. Antes de mais nada, quero repercutir com você o caminho que a gente está vendo para o Boletim Focus. Mais uma queda, quinta semana seguida de IPCA especificamente. Como é que você enxerga esse caminho que está se desenhando segundo o boletim? Eu acho que ela é em parte devido à decisão do Banco Central, né, que foi uma decisão mais conservadora, que muita gente estava esperando, enfim, não que surpreendeu não ter alterado a taxa em janeiro, né, na reunião de janeiro, isso era esperado pela grande maioria do mercado, mas eu acho que o tom que veio de um tom de cautela, né, e que acho que foi reforçado pela minha leitura, pelo menos, dessa fala do Galípolo que você mostrou um trecho, é que o Banco Central, né, não está dizendo que a batalha está ganha, que a guerra está ganha, né, e que, de fato, né, os cortes vão vir, né, devem vir na reunião de março, mas devem ser um ciclo de queda bem ponderado. Pois é, até queria ver se, diante dessas falas do Galípolo, dá para prever aí de quanto que deve ser essa queda, porque isso aí tá difícil ainda de definir exatamente. É 0,25, 0,50, 0,75? Qual caminho você enxerga? Eu não vejo 0,75 porque, né, na tradição do nosso Banco Central, pelo menos, isso seria visto como, né, algo quase emergencial, né, quase uma admissão de erro, tanto na alta como na queda. Então, realmente, é entre 0,25 e 0,50. Eu acho que não, o mercado está apostando em 0,50. Eu diria que essa é a aposta que faz mais sentido, porque a taxa está de fato elevada, né? Então, começar com 0,50 faz sentido. A grande questão é aonde vai parar esse ciclo de queda, né? Se é alguma coisa ao redor de 12,5%, 13%, e há casas, e também quando você olha a curva de juros, sugere alguma coisa desse patamar, ou um patamar mais baixo. Isso vai ser muito importante, porque, como a gente sabe hoje, né, o grande fator que está impulsionando a elevação do endividamento do país nesse momento é exatamente que o Banco Central é forçado a praticar taxas de juros extremamente altas para entregar a inflação na meta. E apesar que tudo indica que, né, entregar a inflação na meta é algo viável e possível, a questão é com que tipo de juros? Pois é, e ainda falando sobre essa possibilidade de inflação na meta, a gente percebe que apesar da gente estar cada vez mais próximo para 2026 ainda de uma inflação na meta, a gente ainda está distante do 3% exatamente. Tem gente que levanta a possibilidade, inclusive a gente viu uma nota do próprio PT que divulgou nesse fim de semana a possibilidade de talvez repensar essa meta, repensar esse valor da meta em 3%. Como é que você enxerga isso, Tony? Qual o caminho, nesse caso, da gente continuar discutindo essa meta? É manter ela em 3%, levando em consideração que vai demorar talvez aí mais de um ano, mais de 2 anos para a gente conseguir trazer ela de volta para esse cenário? Essa questão da calibragem, né? Quando o Galípolo fala em calibragem, ele está dizendo o seguinte: qual é o plano de voo da taxa Selic para eu ainda chegar na meta? Não estou na meta, né? O avião está pousando, mas que tipo de, né, que tipo de velocidade, quanta gasolina eu tenho que dar para o motor para garantir essa pausa é, é, do nível da inflação na meta, né, no horizonte que eu gostaria que isso acontecesse, que hoje é 2027, né? Eu acho que essa nota do PT é aquela ideia, né? A esquerda sempre está muito mais preocupada com o nível de juros com o nível da inflação, mas quem decide a meta é o presidente da República. O presidente da República é do Partido dos Trabalhadores, né? Ele pode mudar a meta quando ele bem entender, né? Porque ele tem maioria no Conselho Monetário Nacional. Obviamente, isso não é uma coisa sem custo, né? Eu, pessoalmente, advogaria mudar a meta somente quando a inflação já está bem perto da meta, né, para não tentar bagunçar ainda mais, né, a formação de expectativa por parte do mercado, né, e aquela ideia infeliz
que prejudicaria muito a credibilidade do sistema monetário como um todo e da própria instituição do Banco Central, que quando a meta não é atingível ou quando o custo de atingi-la é muito alto, a gente simplesmente muda a meta. Perfeito. Outro ponto também, a gente teve Gabriel Galípolo falando que essa não é a volta da vitória, ao mencionar essa possibilidade de um corte de juros na próxima reunião de março, e ele disse que ainda tem dados mostrando resiliência econômica. Portanto, Gabriel Galípolo mostrando realmente um pé no chão diante dessa possibilidade de corte de juros e que não dá para agora comemorar, celebrar e ficar acompanhando e esperando só cortes. Essa é a tentativa de segurar um pouquinho o mercado, né? O mercado é muito ciclomaníaco, né? Quando a taxa está subindo, pede altas mais agressivas, quando está caindo, pede a mesma coisa, quedas mais agressivas. Infelizmente, essa é a natureza do mercado e quem está gestionando a política monetária dentro do BC tem que meio que tentar se isolar disso e botar panos quentes, né, nessa coisa de ficar acelerando tanto para cima como para baixo, que é o que o mercado gostaria, né, por várias razões. Então, acho que é corretíssimo ele indicar que, primeiro, a guerra não está ganha, a inflação não está na meta, né? As próprias projeções do BC colocam a inflação ainda acima da meta em 2027. Então, tem um caminho aí árduo ainda a travar para colocar a inflação na meta. Tem muitas incertezas no cenário, tanto internacionalmente como localmente, né? Quer dizer, a gente está vivendo um momento muito bom para países emergentes, razão pelo qual o dólar tem caído contra o real, mas o dólar tem caído contra várias outras moedas. Né? Não é tanto né? Não é tanto que a gente está fazendo um trabalho brilhante aqui no Brasil, é que a conjuntura está, né, nesse momento nos favorecendo. Até seria uma excelente, né, oportunidade, já que isso está acontecendo, para o governo, né, tentar fazer alguma coisa na questão fiscal, porque o custo de fazer isso em um ambiente favorável é sempre muito menor do que fazer isso em um momento de crise, quando os investidores globais estão retirando dinheiro do país, como foi, por exemplo, né, durante o segundo mandato da Dilma Rousseff. Infelizmente, estamos num ciclo eleitoral, ninguém vai fazer ajuste fiscal em ano eleitoral, mas fica aí, né, uma sugestão para quem ganhar a eleição, porque talvez, com um pouquinho de sorte, esse cenário positivo ainda continue em 2027. E falando em pouquinho de sorte, a gente tem acompanhado um dólar que também tem feito um caminho inverso, muitas vezes, das projeções. O dólar que tem se desvalorizado ao longo de 2025 como um todo e nesse mês de janeiro também, né? A gente tem agora um dólar que hoje, por exemplo, fechou no menor valor desde maio de 2024. É um caminho que pode, inclusive, favorecer o IPCA, né? Amanhã a gente tem expectativa de divulgação do IPCA, mas aí, consequentemente, pode também ajudar nesse processo todo do Banco Central. Sem dúvida, né? O que tem ajudado muito o BC é essa apreciação cambial, né? Não tem nenhuma dúvida, né? Mas essa mesma apreciação cambial e o fluxo de capital que ela implica tem entrado dinheiro no Brasil, né? Especialmente para a Bolsa, né? Bovespa batendo recordes nominais, pelo menos, né? Não em relação à sua precificação em dólar, é que esses fluxos acabam, né, aumentando a atividade econômica. Ele tem um efeito positivo sobre a atividade econômica. Bolsa em altas, empresas investem mais, compram mais, etc. e tal. Tá? Então, isso vem o outro lado, né, que estava na fala do Galípolo. Né? Olha, a inflação tem melhorado, eu acho que isso tem muito a ver com o câmbio, mas, ao mesmo tempo, a atividade é mais resiliente. Isso acaba impactando os segmentos da inflação que são mais ligados ao nível da atividade, especialmente aquilo, né, que vem em termos de custo laboral e o fato que nós temos, né, uma das menores taxas de desemprego da história. Então, esse bom momento global, né, essa sorte, ele puxa um pouquinho para lados opostos, quando se pensa na questão da inflação, e o BC tem que olhar para esses dois lados, né, não entrar na euforia do mercado e conduzir esse processo com bastante prudência. Muito bem, Tony Volpon, colunista do Money, obrigada mais uma vez. Boa semana aí para você. Para você também. Obrigada.